Bom dia! A videoaula de ciências hoje nós vamos falar sobre o sistema sensorial, a conexão com o mundo. Então, o corpo humano, a gente sabe que é composto de 5 órgãos dos sentidos: a visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato. Esses 5 órgãos dos sentidos fazem parte do sistema sensorial, que é responsável por enviar as informações obtidas para o sistema nervoso central, que por sua vez vai analisar, processar essa informação recebida. Essas capacidades estão relacionadas com órgãos ou parte do nosso corpo. Então, para detectar a visão, a gente tem um olho, que é o órgão que é responsável pela captação dessa imagem. Então, o olfato é o nariz, o paladar é a língua, a audição, o ouvido e o tato, o corpo todo. São realizadas por meio de processo de tradução, análise e processamento de informações sensoriais, o que muitas vezes determinou a sobrevivência de seres humanos, bem como a dos animais no planeta Terra. Receptores sensoriais. Então, são eles que captam os estímulos e transformam em impulsos nervosos. Esses são interpretados em centros específicos do sistema nervoso, que vai produzir resposta adequada àquele estímulo. Esses receptores são localizados nos chamados órgãos dos sentidos. Então, o que acontece? Se eu estou num local onde a luminosidade é muito grande, simplesmente eu vou tentar fechar ou diminuir um pouco os meus olhos para que essa luminosidade que está me incomodando não pare de me incomodar, tá? Pare de me incomodar. Então, para o estímulo luminoso, a gente tem os fotorreceptores. Para os estímulos químicos, nós temos os quimiorreceptores. Para os estímulos mecânicos, como beliscar, o toque, a gente tem os mecanorreceptores. E para os estímulos sonoros, sons, músicas, nós temos os fonorreceptores. Então, muitas vezes eu estou aqui em casa, estou escutando um som lá longe, então esse meu receptor, os fonorreceptores, eles vão fazer com que esse som chegue no meu cérebro e eu consiga decifrar quem é o cantor, qual é o estilo musical, e caso eu saiba a letra da música, eu comece a cantar. Então, vamos falar logo da visão. Então, é o órgão do sentido que está relacionado à captação de luz e à formação das imagens. Os receptores sensoriais desse sentido estão localizados nos olhos, mais precisamente na retina. Os receptores sensoriais da visão são os fotorreceptores, e são chamados de cones e bastonetes. E aí, o que acontece? A visão não é o único órgão do sentido importante para nós seres humanos, mas também muito importante para aves, principalmente as aves que a gente chama aves de rapina, e para os animais que são carnívoros, animais que são predadores, que eles costumam a sair para se alimentar no período noturno, aonde a luminosidade não existe. Então, eles precisam ter uma visão muito bem delimitada, uma visão muito bem trabalhada e de alto alcance para poder saber aonde está a sua presa, para poder dar o bote certo e não desperdiçar energia. Imagina uma águia que está não sei quantos metros de altura, conseguindo ver sua presa que está ali no chão, às vezes uma cobra, às vezes um pequeno roedor. Então, os cones e os bastonetes desses animais são muito maiores em quantidade do que os cones e os bastonetes de nós, seres humanos, tá? Parte do olho humano. Então, nós temos as partes aqui, como está dividindo e qual a função de cada uma dessas partes no olho humano. Então, nós temos a esclera, que também é chamada vulgarmente de o branco dos olhos, é recoberta por uma membrana mucosa delgada e transparente, denominada de conjuntiva. Nós temos a córnea, que é a parte transparente do olho, constituída por uma fina e resistente membrana. Tem como função a transmissão de luz, refração e proteção do sistema óptico.
Coroide é uma membrana rica em vasos sanguíneos responsáveis pela nutrição do globo ocular. Então, muitas vezes a gente dorme mal, o olho fica bem avermelhado e a gente consegue visualizar no espelho aqueles vasos sanguíneos mais dilatados no olho, né? Pois é, ali são a coroide que ficou bem dilatada. Corpo ciliar tem função de secretar um humor aquoso e contém a musculatura lisa responsável pela acomodação do cristalino. Íris é um disco diversamente colorido e envolve a pupila, porção central que controla a entrada de luz no olho. Então, o que acontece? A íris, ela pode mudar de cor, quer dizer, ela muda de cor, não a nossa. A gente pode ter uma íris colorida desde que a gente use uma lente de contato, mas ela tem variações de cores. Castanho, castanho claro, castanho mel, verde, azul, verde azulado, azul esverdeado. Né? Então, essa é a parte colorida do nosso olho. Retina, a parte mais importante do olho. A retina possui milhões de fotorreceptores que enviam sinais para o nervo óptico até o cérebro, aonde são processados de criar uma imagem. Cristalino ou lente é um disco transparente localizado atrás da íris e tem função de realizar a acomodação visual, pois pode alterar sua forma para garantir a focalização da imagem. O humor aquoso é um líquido transparente localizado entre a córnea e o cristalino, com a função de nutrir essas estruturas e regular a pressão interna do olho. E o humor vítreo, que é um líquido também que ocupa o espaço entre o cristalino e a retina. Então, aqui nós temos todos esses componentes do olho. Então, o que acontece? A luminosidade entra aqui através da pupila. A pupila pode aumentar ou diminuir de tamanho para fazer com que a entrada de luminosidade seja maior ou seja menor. A imagem vai se formar aqui, ó, nessa parte, tá? E aqui está o nervo óptico. Depois que essa imagem ela é formada dentro da cabeça, dentro do olho, o nervo óptico vai levar esse estímulo visual para o nosso cérebro, que vai decodificar, que vai associar aquela imagem a alguma figura que a gente já tenha visto na vida, tá? Para a gente poder identificar, é um ventilador, é uma escova de cabelo, é uma escova de dentes, tá? Então, é o nervo óptico que vai encaminhar essa imagem até o cérebro, para que o cérebro faça, decifre que imagem é essa, para que a gente possa fazer a associação do nome à imagem. Como funcionam os olhos? Então, tá aí. A imagem está na nossa frente e ela é refletida dentro do nosso olho invertido, tá? Então, tudo que a gente está vendo aqui, eu estou vendo esse computador, no qual eu estou praticamente vendo vocês aí do outro lado, dentro do meu olho a imagem está sendo feita invertida. Então, dentro do olho da gente, toda e qualquer imagem que nós vamos ver, a gente vê ao contrário. Então, essa imagem ela é projetada na parte interna do olho, no sentido contrário. Depois, o nervo óptico vai levar essa imagem para o cérebro, que vai colocar essa imagem na posição normal e fazer com que a gente possa fazer uma associação da imagem com o nome que a gente já conhece. Então, a gente olha o objeto, aí o objeto está sendo refletido dentro do nosso olho ao contrário, e a gente sabe que o cérebro já conhece aquela imagem, sabe que aquela imagem é uma imagem de uma fruta e o nome daquela fruta é maçã. Problemas que podem acontecer nos nossos olhos. Então, nós podemos ter alergia ocular, que é uma inflamação nos olhos causada pelo contato com determinada substância. A alergia é mais frequente na conjuntivite alérgica. Astigmatismo, que é o que eu tenho, ocorre quando a córnea apresenta uma alteração nos eixos de sua curvatura, resultando uma visão desfocada. Então, de perto eu não consigo enxergar. As letras, elas ficam desfocadas. É por isso que eu uso óculos. O óculos é uma lente que vai fazer uma correção para que essa imagem seja refletida no local certo dentro do olho. Catarata, opacidade total ou parcial do cristalino, produzindo uma visão desfocada e cores
desvanecidas, ou seja, aquela cor meio opaca, você não enxerga mais o vibrante daquela cor, a cor fica meio desfocada, fica meio sem um tom verdadeiro, né? Conjuntivite, que já está dizendo, é uma inflamação na conjuntiva. O estrabismo é um desvio ocular por perda de correspondência retiniana normal de um dos olhos ou a perda do alinhamento. Então, certo é os nossos olhos olharem para frente. Quem é estrábico geralmente tem uma visão que olha para frente e a outra meio que lateral. Ou as duas terminam se olhando assim e perdem o foco. Hipermetropia é a formação da imagem visual por trás da retina. E a miopia é um erro de refração que afeta a distância, a visão à distância. Ou seja, a pessoa que é míope, ela não enxerga de longe, só enxerga de perto. E aí, a gente termina a visão e entra numa outra cor, que é o olfato, tá? Eu botei a cor, cada cor correspondente a um órgão do sentido. O olfato. O olfato é o órgão responsável por captar o odor, as partículas químicas que estão presentes no ar. Eu não sei se vocês já perceberam, mas quando uma pessoa abre um perfume, não é necessário nem que ela coloque o perfume nela, mas as partículas daquele odor, né, começa a entrar naquele ambiente. Então, se você está abrindo um perfume dentro do seu quarto, daqui a pouco você vai ver que seu quarto vai estar tomado por aquele cheiro, por aquele odor, né? Isso porque essas partículas, na verdade, o componente do perfume é muito volátil, ou seja, rapidamente ele se transforma em gás. Ele sai do estado líquido, vai para o estado gasoso, e nesse estado gasoso essas partículas químicas terminam ficando em suspensão com o ar, fazendo com que todo o ambiente tenha o mesmo cheiro. É por isso que quando a gente chega numa loja de perfumaria, o Boticário, antigamente a Clorofila, a gente sente aquele cheiro de perfume muito forte dentro daquele ambiente, porque aquelas partículas, aquele cheiro, aquele odor de perfume ficou impregnado naquele local. Então, os receptores sensoriais relacionados a esse sentido estão localizados no epitélio olfatório, localizado no alto, na parte superior da cavidade nasal, na parte de cima do nosso nariz. Os receptores são os quimiorreceptores. O olfato é capaz de identificar apenas um odor de cada vez. Então, é por isso que quando a gente chega numa loja de perfumaria, a moça começa a te mostrar várias provas de perfume e você já não sabe mais identificar que perfume você gostou. Porque o nosso olfato só identifica um odor por vez. Então, o certo seria nós cheirarmos um perfume, pegarmos pó de café para dar uma cheiradinha, para anular aquele cheiro, aquelas partículas químicas que ficaram presas na nossa cavidade nasal, para que a gente pudesse depois identificar outros cheiros, tá? Outros odores. E existe um problema chamado de anosmia, que é o nome dado ao comprometimento total ou parcial do nosso olfato. Então, existem pessoas que não conseguem determinar, distinguir cheiro, não sabe quando é o cheiro bom, não sabe quando é o cheiro ruim, não sabe quando é o cheiro de comida, porque ela teve o epitélio olfatório destruído ou danificado, tá? Então, eles não conseguem fazer essa distinção de odores. Outra coisa que eu queria dizer para vocês, do mesmo jeito que a visão é importantíssima para os animais, o olfato também, pois é através do olfato que os animais conseguem identificar se a fêmea está no cio, está no período de acasalamento, eles conseguem demarcar o território, então às vezes eles fazem xixi, né, em determinados locais, e através do cheiro que é expelido pelaquela urina, um outro animal não entra naquele ambiente porque sabe que tem um macho dominante. Se ele entrar naquele ambiente ali, é briga e provavelmente morte. Então, o olfato também é importante para os animais. É por isso que quando a gente leu lá no início, dizendo que o olfato também faz com que não só os homens permaneçam vivos, mas também os animais, ele quis se referir a isso, tá? Então, as flores, elas exalam perfume justamente para atrair os animais, que são os agentes polinizadores, que vão ajudar na dispersão do pólen para que essa planta venha produzir frutos futuramente.
Então, tudo isso é graças ao olfato, tá? Se não tivesse o olfato, a gente não seria capaz de fazer uma distinção desses aromas, desse cheiro. Como é que funciona o olfato? Então, a gente falou que o nervo olfativo e as células, as quimiorreceptores, elas ficam na parte superior da cavidade nasal. Então, estão aqui, ó. Então, quando um cheiro, um odor entra pelo nariz, esses nervos olfativos aqui, ou bulbos olfativos, captam esse cheiro, que vai ser levado para o cérebro decodificar se aquele cheiro é um cheiro agradável, se aquele cheiro é um cheiro que te remete a uma memória de alguma pessoa que usava um determinado perfume, ou se aquele cheiro é desagradável, você não quer sentir nunca mais aquele cheiro, tá? E aí, o que é que acontece? O olfato ele está muito associado ao paladar, porque quando nós estamos gripados, nós fazemos com que haja uma produção maior do muco, e esse muco, no caso, o catarro, né? Esse muco, ele termina ficando nessa partezinha aqui, onde tem esses receptores olfativos, impedindo que a gente sinta o cheiro da comida, fazendo com que a gente perca o apetite. Então, o que é que acontece? Quando a gente vê um prato de comida, a gente sente aquela vontade de comer. Mas o que vai estimular a vontade de comer é o cheiro da comida. Tem o visual, mas também tem o aroma. Então, quando a gente está gripado e essas células olfativas, elas não captam esse odor com uma certa, como é que posso dizer? Com uma certa quantidade de odores que faz com que a boca da gente salive, a gente perde a vontade de comer. Então, é muito comum pessoas que estão gripadas, resfriadas, estarem sem vontade de comer. Então, aqui está dizendo, ó, aqui está a formação do muco e as partículas de odor simplesmente não chegam até o bulbo olfatório, as células que são responsáveis para receber o cheiro, fazendo com que a gente simplesmente fique sem apetite, sem vontade de comer. Por isso que é muito comum, nesses períodos de resfriado, nós não nos alimentarmos direito. Audição. Oi? Vocês estão me ouvindo? Gente, vocês estão me ouvindo? Pois é, essa brincadeira eu estou fazendo aqui com vocês porque tem pessoas que têm problemas auditivos. Então, o que é que acontece? A audição é um sentido que está relacionado com a captação e a percepção das ondas sonoras. Além de perceber os sons, eles também nos informam sobre a posição dos nossos corpos, sendo parcialmente responsáveis pelo nosso equilíbrio. Então, nós temos um órgão dentro do nosso ouvido chamado de labirinto, e é esse labirinto que faz com que a gente tenha essa postura ereta e que a gente saiba qual é o lado direito, qual é o lado esquerdo, qual é a frente, qual é atrás. Nos dá uma orientação espacial, tá? Então, os receptores sensoriais que dão sentido, desse sentido, estão localizados em uma região da orelha denominada de cóclea. Esses receptores são do tipo de mecanorreceptores. O sistema humano auditivo, ele é dividido em 3 partes. A orelha externa, que é essa partezinha aqui que a gente vê, pelo lado de fora. A orelha média, já está dizendo, fica no meio. E a orelha interna, que é a parte mais dentro do ouvido, propriamente dito. Então, vocês vão ver aqui na figura como é que está dividido essa orelha. A orelha externa, o ouvido externo, é essa parte aqui da cartilagem, que tem pelos, que tem a produção de cera. O ouvido médio, que é formado pelo martelo, estribo e bigorna, que são os 3 menores ossos do corpo humano. E o ouvido interno, que é formado pelo labirinto, que eu falei para vocês que vai dar o nosso equilíbrio, nervo auditivo, o sáculo e a cóclea, também chamado de, aqui, ó, a trompa de Eustáquio. Então, o que é que acontece? Quando o som entra pelo nosso ouvido, ele é trazido pelo vento. Então, é por isso que nós temos pelos na nossa orelha, porque os pelos têm a função de filtrar. Então, esse vento que está trazendo também um som, pode estar trazendo poeira, pode estar trazendo bactérias, pode estar trazendo micro-organismos que podem se alojar dentro do meu
ouvido e causaram inflamações, tá? Então, esses pelos servem, de certa forma, para filtrar. E a cera, que a gente tira, que a gente remove, servem para, de certa forma, aderir a alguma dessas partículas que passaram ali despercebida pelos pelos. Então, a cera termina fazendo com que essas partículas fiquem aderidas ali, não entrando no ouvido médio ou ouvido interno para não causar nenhum tipo de inflamação ou desconforto. Então, o som chega pelo nosso ouvido, bate aqui na membrana timpânica. Ao vibrar essa membrana timpânica, esses três ossículos aqui, o martelo, a bigorna e o estribo, se mexem, aonde os estímulos são captados aqui pelo labirinto, depois vai passar por toda a cóclea e vai ser conduzido, ó, ao nervo auditivo, aonde lá no cérebro o meu cérebro vai identificar se aquele som que eu estou ouvindo é de tiro, é de fogos de artifício, é de uma música ou é de um instrumento musical, para que eu possa fazer a separação desses sons, para que eu possa decodificar esse som. Se o som está alto demais, se o som está baixo demais, tá? Então, é assim que esse som vai se propagar dentro do nosso ouvido. Problemas que nós podemos ter com o nosso ouvido. Então, a otite média aguda, que é uma inflamação causada por um líquido ou uma secreção na orelha média, que pode ser causada por resfriados, bactérias ou vírus. Então, é muito comum, quando a gente está gripado, a gente sentir uma dorzinha de ouvido, porque vai causar uma inflamação no nosso ouvido, onde vai ter água acumulada. E essa água acumulada aumenta a pressão interna auditiva, o que nos dá uma dor, muitas vezes, insuportável, tá? A gente também pode ter otite média quando a gente termina mergulhando e a água do mar ou água da piscina entra no nosso ouvido. Por isso que é importante secar o ouvido. Terminou de tomar banho de piscina, dá um mergulho no mar, ó, bate assim um pouquinho para tirar o resíduo de água que pode ter entrado no nosso ouvido, para evitar que essa água se acumule na região interna do ouvido, aumentando a pressão e dando dores de ouvido. E a labirintite, que é uma inflamação na orelha interna, e especificamente no labirinto, que é formado pela cóclea, pelos canais semicirculares, e são responsáveis pelo nosso equilíbrio. Então, é muito comum uma pessoa com labirintite, ela muitas vezes nem sair da cama, porque ela acha que está tudo girando. Ah, eu tô tonta, eu vou cair, vou desmaiar. Tá tudo girando, tá? Então, as pessoas, principalmente que têm labirintite, eu já tive momentos que eu tive uma labirintite bem, bem grave. Então, evitar tomar Coca-Cola, café, chá preto, chocolate, tá? Porque termina aumentando ainda essa inflamação no labirinto, ao invés de diminuir. E qualquer problema nesse sentido, procurar o otorrinolaringologista, que é o médico que cuida de ouvido, garganta e nariz, tá bom? Paladar, nham, 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 nham. Quem não gosta de comer, o melhor dos pecados é a gula, Deus me perdoe. Então, paladar é o sentido relacionado com a percepção dos sabores dos alimentos. Os receptores responsáveis por esse sentido estão presentes em estruturas chamadas papilas gustativas e estão distribuídas por toda a língua, palato, que é a parte do céu da boca, faringe, epiglote e laringe. Os receptores sensoriais, assim como os do olfato, são os quimiorreceptores. Então, paladar e olfato trabalham junto na percepção de sabores, como eu falei para vocês antigamente, logo lá no início, falando que quando a pessoa está resfriada, ela não se alimenta bem, porque olfato e paladar estão ali, ó. Um faz com que o cheiro chegue até o cérebro, dizendo que aquela comida está deliciosa, e o outro começa a fazer com que as glândulas salivares existentes na nossa boca produzam a saliva, o que vai dar a sensação de fome. Então, aqui eu mostro o desenho de onde essas papilas elas estão distribuídas ao longo da língua. Então, nós temos o sabor doce, que as papilas gustativas, para identificar esse sabor doce, eles são maior concentradas aqui, na parte da frente da língua. Na verdade, gente,
uma coisa que eu queria explicar para vocês, todas essas papilas, elas estão distribuídas na língua como um todo. Porém, existem regiões onde essas papilas se agrupam mais, tá? Então, para vocês não falarem, Jenny, então quer dizer, se eu botar um chocolate lá atrás, na parte mais atrás da minha língua, eu não vou conseguir sentir o doce. Você vai. É como eu estou dizendo. As papilas, elas estão distribuídas em toda a superfície da língua. Porém, existem mais regiões, determinadas regiões, onde existem mais papilas, tá? Então, a doce é nessa região aqui. O azedo é na região mais lateral da língua. O salgado também, ó, na pontinha da língua. A gente sente o sabor salgado. O amargo é na parte mais posterior, na parte de trás da língua. E o sabor chamado umami, na verdade, esse sabor umami seria uma mistura de todos esses sabores, doce, salgado, azedo e amargo. Então, ele está na maioria das papilas gustativas, ou seja, em toda a região da língua. Gente, uma coisa que eu queria falar para vocês. Todos os órgãos do sentido são importantes para humanos e para animais, tá? Então, através do paladar, os animais sabem se eles são herbívoros, se eles são onívoros, se eles são carnívoros, se determinada planta vai causar algum mal para ele, caso ele venha se alimentar. Se um animal fosse alimentar de uma presa que já está há muito tempo em decomposição, ele sabe através do olfato e também do paladar se aquela presa está em condições de servir de alimento ou não. Ele sabe que se ele comer uma comida estragada, ele vai passar mal. Então, esses órgãos dos sentidos são fundamentais tanto para nós, seres humanos, quanto para os animais. Não esqueçam disso. E o último órgão do sentido, porém, não menos importante, o tato. Por que o tato terminou sendo o último a ser falado? Porque, na verdade, nós não temos um órgão único para o tato. O tato, na verdade, ele está distribuído em toda a pele. Então, como a gente tem pele da ponta do cabelo até o dedão do pé, então nós temos esse órgão do sentido extenso, tá? Em todas as regiões do nosso corpo. Então, ele é responsável por permitir a percepção de texturas, de dor, de pressão e de temperatura. Os receptores relacionados com esse sentido são do tipo mecanorreceptores e estão presentes em toda a pele, mucosas e em algumas vísceras. Existem diferentes receptores, para um relacionado com um tipo de um estímulo tátil diferente. Então, eu posso dar um beliscão na pessoa. Então, vai ter um receptor que vai dizer qual foi o estímulo que foi recebido. Se uma pessoa vem e faz cosquinha em mim, então vai ter outro receptor que vai dizer que estímulo é aquele que eu recebi. Agora, uma coisa que eu acho interessante que eu queria dizer para vocês. O tato, como ele tem vários receptores táteis diferentes, eles não são distribuídos da mesma forma para todas as pessoas. Então, tem pessoas que são mais sensíveis, então tem pessoas que a gente faz assim, vai fazer cosquinha, a pessoa já fica, querendo rir, né? Do mesmo jeito, tem aquelas pessoas que você fala no ouvido, ela já fica arrepiada, e outras não, você fala bem pertinho do ouvido dela e ela demora a ficar arrepiada, ela não fica arrepiada. Então, isso tem a ver com a distribuição desses estímulos táteis diferentes, desses receptores táteis diferentes, tá? Elas têm os receptores táteis, mas só que algumas pessoas são mais sensíveis a outras. Então, tá aqui. Como é que estão esses receptores táteis e qual é o estímulo que eles vão identificar, que eles vão captar, o que eles vão decodificar. Então, tá aqui a epiderme, e nós temos o corpúsculo de Messner, que é responsável pelo tato, pressão e vibração. Os corpúsculos de Pacini, pressão e vibração. Os corpúsculos de Ruffini, pelo tato. Os plexos ou as raízes pilosas, também o tato. É por isso que estão aqui associadas aos pelos. Ó. Às vezes a gente nem precisa tocar na pessoa. Basta tocar um pouquinho assim no pelo do braço e você já sente que tem alguma pessoa ali perto de você, falando com você ou tocando em você.
Os bulbos terminais de Krause, que é o que são estimulados quando a gente sente frio, fazendo com que os pelos fiquem eriçados, fiquem em pé, arrepiados. Os discos de Merkel, que é tato e pressão. Gente, pressão, quando eu falo, é apertar, tá? Pressão é apertar. Você apertou o braço da pessoa, ou então fechou uma porta e prendeu o dedinho. Então, aquela sensação de dor e de pressão é pelos discos de Merkel. E as terminações nervosas livres, que também dá sensação de dor. Então, as terminações nervosas livres, elas estão na camadas mais externas, aqui mais próximas à epiderme. Então, essas terminações nervosas livres que a gente tem a sensação de coceira, de cócegas, prunida coceira, tá? Calor, frio e de dor. Vocês podem ver que os outros corpúsculos, eles estão na camada mais interna, mais profunda, tá? Mas isso não significa que a gente não vá sentir a dor, não. A gente sente a dor do mesmo jeito. E para vocês continuarem exercitando o que vocês aprenderam hoje, vocês podem ver outras videoaulas relacionadas aos 5 órgãos dos sentidos. E não esqueçam de fazer todas essas atividades aí, ó. Porque são 5 órgãos de sentido, tá, gente? Desculpa. É um capítulo só, mas aborda 5 temas ao mesmo tempo. Então, é esse monte de atividade aí. Não esqueçam de mandar as fotos das atividades para mim, para que eu possa fazer a correção. Coloquem o seu nome e o seu turno, se você é da manhã ou da tarde. Sexto ano manhã ou sexto ano da tarde, tá bom? Vejo vocês na nossa próxima videoaula de ciências, falando sobre outro assunto bem interessante que você, na certa, tem e você nem sabia como é que ele funcionava. Então, a gente está aqui para a gente tirar essas dúvidas de vocês, tá bom? Encontro vocês na próxima aula de ciências. Estudem!